Você já se perguntou por que algumas das mentes mais brilhantes que você conhece preferem o silêncio à conversa, o retiro à festa, a solidão à companhia barulhenta? Será que essa escolha é uma fuga ou uma forma mais profunda de presença? No universo simbólico de James Hillman, psicanalista pós-junguiano e poeta da alma, a introversão não é um defeito a ser corrigido, mas uma resposta legítima à delicadeza do ser. Para Hillman, o mundo interior é um campo fértil, onde pensamentos florescem como plantas raras, exigindo sombra, silêncio e umidade psíquica. A vida social, com suas exigências de exposição, repetição e coerência, muitas vezes se torna árida demais para esse tipo de alma. Hillman nos convida a repensar o isolamento, não como doença, mas como um ritual, um retorno à alma, ao daimon que nos habita. Para ele, pessoas inteligentes, criativas e sensíveis muitas vezes carregam o que Jung chamava de complexo interior, uma forma de defesa simbólica contra o risco de ser engolido pela coletividade, de perder a singularidade da imaginação em troca de pertencimento. Jung, por sua vez, descreve o inconsciente como um teatro. E nesse teatro, o introvertido é o ator que prefere os bastidores, não por timidez, mas por sabedoria. Ele conhece a armadilha do palco social. Ali, o gesto precisa ser ampliado, a voz precisa soar mais alto, e o silêncio quase nunca tem lugar. Freud também nos oferece uma lente para esse dilema. A tensão constante entre o princípio do prazer, o desejo de conexão, e o princípio da realidade, o medo de julgamento, o esforço de adaptação, o custo da exposição. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa jornada com calma, beleza e profundidade. Você vai entender por que pessoas inteligentes se recolhem e o que esse recolhimento revela sobre o estado da alma contemporânea. Se esse tema já tocou algo em você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa escutar isso e se inscreva para seguir conosco nessa caminhada de volta ao essencial. Pessoas verdadeiramente inteligentes parecem muitas vezes distraídas do mundo, mas não é desinteresse, é foco em outra direção, para dentro. Elas não evitam a vida social por arrogância ou antipatia, mas porque cultivam uma outra forma de presença, mais silenciosa, mais densa, mais exigente. O cérebro humano é capaz de gerar mais de 60 mil pensamentos por dia. Em pessoas com alta capacidade cognitiva, esse número pode ser ainda maior, mas não se trata apenas de quantidade. O que importa é a qualidade desses pensamentos, a profundidade das perguntas, a conexão simbólica entre ideias. Esse tipo de mente não se satisfaz com conversas banais ou trocas automáticas. Ela precisa de espaço para escutar a si mesma. Hillman diria que essa preferência não é patológica, é poética. Trata-se de uma alma que busca consistência interna antes de buscar aplauso externo. Essa alma vive num jardim secreto, onde cada pensamento é uma flor rara, cada silêncio é uma pausa fecunda, cada imagem interna é mais real do que os rostos que passam pelas ruas. Enquanto o mundo celebra a extroversão como sinônimo de sucesso, essas pessoas operam por outro critério, o da riqueza interior. Elas sabem que a mente precisa de quietude para metabolizar emoções complexas, transformar dor em linguagem e intuição em direção. Em vez de buscar estímulo constante, elas priorizam o diálogo interno, aquele que acontece entre as vozes que nos habitam, entre os fragmentos de nossa história e os lampejos de sentido que emergem no escuro. Não se trata de misantropia. Trata-se de reverência. Ao evitar o ruído social, essas almas estão dizendo: meu mundo interno importa e eu preciso estar inteira para poder compartilhá-lo. Neurocientistas afirmam: o cérebro de alta performance consome mais energia em repouso do que o cérebro médio em atividade. Isso significa que, para pessoas inteligentes, apenas pensar já é um esforço energético considerável. Agora,
Imagine somar a isso o desgaste das interações sociais, manter a fala, escutar, interpretar códigos sociais, sustentar coerência emocional. É natural que sobre pouco. Por isso, muitas dessas pessoas brilham nos bastidores, mas se esgotam nos holofotes. Há uma energia sutil que se dispersa nas trocas sociais, mesmo as mais agradáveis. Esse não é um problema de habilidade social, mas de gestão energética. A metáfora é simples. Não se leva uma vela acesa para o vento. A mente sensível, criativa, profunda, precisa de proteção energética. E quando essa energia se esgota, surge o que alguns chamam de hangover social. Um cansaço que não é físico, mas existencial. A alma parece ter sido sugada. Respeitar esse limite é um ato de inteligência emocional. Não para se isolar do mundo, mas para honrar a vida interior que se quer preservar. Pessoas inteligentes muitas vezes sentem um mal-estar sutil, quase imperceptível, ao entrar em grupos. Não é medo das pessoas em si, mas da diluição simbólica. Há um receio ancestral de perder-se no pensamento coletivo, de ser engolido pela clonagem mental que acontece quando todos passam a repetir os mesmos gestos, ideias, posturas. O psiquismo profundo resiste a esse nivelamento. É como se uma parte da alma gritasse: "Não me façam caber nesse molde." Hillman nos convida a ver isso como um instinto de integridade, não um defeito social. E Jung nos lembra: todo impulso à individuação passa pelo afastamento temporário do coletivo. Exemplos reais não faltam: acadêmicos brilhantes que perdem sua centelha ao tentar se adaptar demais, criativos que murcham ao buscar aceitação. A alma deles começa a falar mais baixo, até quase desaparecer. A solução? Recuperar o próprio timbre, preservar a diferença interna como fonte de valor, não de estranheza. Jung e Hillman resgatam uma figura esquecida no imaginário moderno: o viajante da alma, aquele que caminha só, não por amargura, mas por necessidade simbólica. Esse arquétipo não é um exilado, é um explorador, um Hermes invisível que atravessa territórios internos em busca de sentido. Muitos introvertidos carregam esse arquétipo mesmo sem saber. Sentem culpa por se afastar, como se precisassem justificar sua ausência. Mas a jornada interior é um chamado, não uma falha. Desconstruir essa culpa é fundamental. A solidão não é um erro, é um rito. E todo rito exige respeito. Vivemos sob a ilusão de que ser sociável é ser bem-sucedido. Mas produtividade social não é sinônimo de valor interno. Muitas pessoas gastam a vida tentando estar presentes em todos os lugares, para todos os outros, e esquecem de estar presentes para si. O verdadeiro legado raramente nasce de excesso de conexões. Ele nasce do encontro íntimo com a própria mente. Quantas grandes ideias não foram gestadas no silêncio? Quantas revelações não aconteceram na solidão de uma madrugada? Hillman diria: a alma é fértil no escuro. Para mentes inteligentes, a vida interna é viva, contraditória, mutante. E o convívio social exige uma linearidade que nem sempre é possível. O criador, o pensador, o sensível, carrega um caos precioso. E o mundo externo exige coerência, respostas rápidas, papéis estáveis. Essa fricção cansa, desgasta, enrijece. Na psicologia simbólica, o criador precisa de silêncio para escutar o ruído da alma, ruído que muitas vezes só ele entende. Proteger esse caos é proteger a própria criatividade. Não se trata de se fechar, mas de não se violentar. Altamente sensíveis precisam de mecanismos constantes de autorregulação emocional. A socialização intensa pode desorganizar esse sistema e muitas vezes o faz. A neuroplasticidade emocional permite que criemos caminhos de equilíbrio, mas esses caminhos exigem tempo, pausa, descanso interno. E há um erro invisível cometido por muitos: ignorar
o reset emocional após encontros intensos. Sair com pessoas e depois se sentir pesado, cheio, cansado. Não é frescura, é biologia da sensibilidade. É preciso aprender a se cuidar depois de estar com os outros. Isso também é amar. Para quem vive intensamente por dentro, a solitude não é isolamento, é um altar. Criar recantos interiores para meditar, escrever, respirar em silêncio. São mini-rituais que limpam o campo energético e devolvem o eixo. O diário de sonhos, por exemplo, é um método prático e profundo. Ele transforma a linguagem onírica em matéria consciente e permite integrar o que a alma vive no escuro. Esses rituais silenciosos são mais poderosos do que se imagina. Eles nos reconectam ao que é essencial, sem precisar de testemunhas. É possível estar intensamente presente com poucos e ausente em meio a muitos. Para algumas almas, uma conversa verdadeira em um banco de praça vale mais do que 1000 sorrisos em uma sala cheia. O ancião que sussurra sabedoria em um deserto ensina mais do que aquele que grita em praça pública. Presença não é quantidade, é qualidade vibracional. Estar onde se é inteiro. Esse é o novo luxo. Vivemos sob a crença de que a socialização resolve tudo, mas isso é um mito moderno. Inteligência emocional não exige estar rodeado. Muitas vezes, ela exige o oposto. Saber se recolher quando necessário. Algumas mentes florescem no isolamento. Outras murcham na multidão. Cada alma tem seu ritmo. E honrar esse ritmo é mais saudável do que seguir a norma social. Quando você honra a sua calma interior, você começa a atrair pessoas e situações que vibram na mesma frequência. A lei da atração não responde ao esforço social. Ela responde à coerência vibracional. Troque o mantra. Preciso estar em todo lugar. Por mereço estar no lugar certo, no tempo certo. A mente em paz é magnética. Aceitar convites por medo de parecer estranho pode ser o veneno da criatividade. Quantos projetos não foram abortados por excesso de compromissos? Quantos talentos não foram sufocados por medo de ser diferente? Criar um pacto interior de presença significativa e não volumétrica pode mudar sua trajetória. O mundo não precisa de mais pessoas ocupadas, precisa de mais pessoas inteiras. Bruce Lipton nos ensina. A biologia da crença transforma a expressão genética. Quando você acolhe sua arquitetura interna, sua necessidade de aprovação externa muda. Freud talvez dissesse que evitar a multidão é um mecanismo do ego, uma defesa das pulsões criativas que não querem se perder. Mas, para nós, isso é mais. É uma forma de escuta, de reverência, de respeito próprio. E então eu te pergunto, como você pode honrar seu silêncio interior e deixar fluir sua mente sem precisar da validação coletiva? Aqui vai um exercício. Pegue papel e caneta. Escreva por 5 minutos sobre o sentimento de estar demais, socialmente, emocionalmente. E depois, crie uma pequena intenção neurosimbólica. Uma frase que represente como você quer recarregar sua energia social. Por exemplo, hoje minha alma escolhe o silêncio como forma de amor próprio. Se isso tocou algo em você, curta, comente, compartilhe. Não para ganhar números, mas para que mais almas sintam. Elas não estão sozinhas nesse caminho.